Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema variáveis aleatórias unidimensionais. Vamos definir o que é uma variável aleatória unidimensional e ver algumas propriedades desse tema. Bom, uma variável aleatória, é uma representação numérica dos resultados possíveis de um experimento aleatório. Matematicamente, ela é uma função que associa o espaço amostral a o conjunto dos números reais. Então, nós temos ali uma relação de um elemento do espaço amostral que está ligado diretamente, ao número real. E esse número real vai ser uma função deste elemento do espaço amostral. Ou seja, eu vou pegar um elemento ômega do meu espaço amostral que vai estar diretamente relacionado ao número real x de ômega. As variáveis aleatórias, elas são fundamentais para as aplicações de probabilidade, uma vez que elas representam as características de interesse de uma determinada população. Ou seja, se eu quero estudar, por exemplo, a idade de funcionários de uma empresa, se eu quero, por exemplo, estudar a altura de pacientes de uma determinada clínica, isso são características de interesse em que eu posso utilizar o conceito de variáveis aleatórias. Bom, nós temos os tipos de variáveis aleatórias. O primeiro tipo são as variáveis aleatórias discretas. Uma função x definida no espaço amostral e com valores em um conjunto enumerável de pontos da reta é intitulada variável aleatória discreta, ou seja, nós pegamos elementos cujo valor são contáveis de forma mais simples. Então, nós temos alguns exemplos. O primeiro exemplo, o número de caras observados após 2 lançamentos de uma moeda. É um número contável. O exemplo 2, o número de crianças em uma região, também é um número que nós podemos contar. O número de vezes que uma ação subiu de preço. Então, o número de vezes que a ação ela subiu, isso é uma variável aleatória discreta. Bom, além das variáveis aleatórias discretas, nós temos as variáveis aleatórias contínuas, uma função x definida no espaço amostral e com valores em um intervalo de números reais é uma variável aleatória contínua, ou seja, agora eu não estou pegando elementos que são números os quais eu posso contar, mas sim números os quais estão contidos em um intervalo, ou seja, tem uma continuidade para aqueles elementos os quais eu vou utilizar como variável aleatória. Então, alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas são: número 1, a temperatura média durante o dia, o preço de uma ação, a altura de uma pessoa, a distância em quilômetros percorridos por um carro. Todos esses são exemplos que podem ser caracterizados como variáveis aleatórias contínuas, porque eu estou pegando determinados valores que eles estão contidos dentro de um intervalo real. Para dar continuidade aos estudos das variáveis aleatórias, nós temos as funções de probabilidade. As funções de probabilidade, elas vão ser elementos que caracterizam as variáveis aleatórias discretas. A função de probabilidade, no caso vamos chamar para as variáveis aleatórias discretas P de x, que associa a cada valor x uma variável discreta x a sua probabilidade. Ou seja, eu vou pegar os elementos que compõem a variável aleatória, os valores possíveis dela, e vou associar estes valores à sua probabilidade. Então, cada valor desta variável aleatória vai estar relacionado com uma determinada probabilidade. Assim, nós conseguimos desenvolver uma função que nós chamamos de função de probabilidade para as variáveis aleatórias discretas. Matematicamente, se eu tenho um número de elementos n, ou seja, eu tenho x1, x2, até o xn, são valores de x, e podemos obter a função que associa a sua probabilidade da seguinte maneira. Então, se eu pegar um desses elementos para fazer a associação à sua probabilidade, nós vamos ter p de xi, é um valor de x, ou seja, podemos escrever como p de x igual a xi, que é igual a pi. Pi, sua respectiva probabilidade, com o i variando de 1 até o infinito,
como nós estamos tratando de variáveis aleatórias discretas, né, nós teremos que esse i, né, será enumerável. Vamos ver um exemplo para ver a aplicação da função de probabilidade praticamente numa situação, num experimento. Então, o experimento que eu estou apresentando aqui para vocês é de o lançamento de moedas. Então, suponha que o nosso experimento consiste em lançar 2 moedas honestas. Se eu lanço 2 moedas honestas, eu tenho os possíveis resultados, né? Cara na primeira moeda, cara na segunda. Cara na primeira moeda, coroa na segunda. Coroa na primeira moeda, cara na segunda moeda. Posso obter também coroa na primeira moeda, coroa para a segunda moeda. Então, eu tenho 4 possíveis resultados desse experimento. Então, se o x ele representa o número de caras que aparecem nesse lançamento, então x é uma variável aleatória que pode ter os valores 0, 1 ou 2. E tem as respectivas probabilidades. Quando eu tenho o número 0 de caras nesse experimento, a probabilidade é 1/4. Por quê? Eu tenho este único resultado aqui que não me fornece resultado cara em nenhuma das 2 moedas. Então, eu tenho 1 de 4. O mesmo, né, para quando eu tenho uma cara, né? Então, eu tenho uma cara em 2 possíveis resultados, né? Ou seja, quando eu tenho cara somente na primeira moeda ou quando eu tenho cara somente na segunda moeda. Como eu tenho 4 valores possíveis, eu tenho 2/4 de probabilidade. Para x igual a 2, né, o mesmo, né, que para x igual a 0. Né? Eu tenho somente uma possibilidade em que eu tenho 2 caras nesse experimento. Então, eu tenho 1/4 de probabilidade. Bom, tem algumas propriedades para a função de probabilidade. A primeira é que a probabilidade é sempre maior ou igual que 0. Essa função é sempre maior ou igual que 0 porque nós estamos tratando de probabilidades. Além disso, né, quando eu somar, né, todas as probabilidades, né, desta função, nós vamos ter o resultado igual a 1. Ou seja, né, eu tenho que somar todas as probabilidades e quando eu somar todas as probabilidades da função a qual eu estabeleci para a variável aleatória discreta x, esse resultado tem que ser 100%, ou seja, tem que ser 1. Além disso, nós temos funções que podem ser estabelecidas para as variáveis aleatórias contínuas. Então, as variáveis aleatórias contínuas são caracterizadas pelas funções de densidade, né? Quando nós vamos falar de variáveis aleatórias contínuas e definir funções, nós vamos estar tratando de funções de densidade. E é uma função f de x que permite calcular a probabilidade de uma variável aleatória contínua x pertencer a um intervalo. Então, agora nós estamos falando de intervalos, variável aleatória contínua, o que caracteriza função de densidade. Matematicamente, nós podemos interpretar essa probabilidade como a probabilidade da variável aleatória x estar entre A e B, como a área sobre o gráfico de f de x que corresponde a um intervalo AB. Então, isso aqui é como se fosse, né, o cálculo, né, de uma área sobre o gráfico de f de x que corresponde a esse intervalo AB. Então, vamos ver um exemplo. A função de densidade de uma variável x é dada por f de x igual a e elevado a menos x para x maior que 0. Ou seja, se eu tenho uma outra parte do intervalo, significa que a função de densidade é 0. Probabilidade 0 de acontecer. Bom, determine P de 1 menor que x menor que 2. Ou seja, eu quero calcular a probabilidade de x estar no intervalo que compreende os números 1 e 2. Bom, como eu estou tratando de área, eu tenho que utilizar para a soma, né, de 1 até 2, eu tenho que usar a integral. Então, o que caracteriza, né, o cálculo da probabilidade utilizando a função de densidade é a integral. Então, eu vou ter a integral de e elevado a menos x de 1 até 2 dx. Isso vai ser igual, né, a integral do nosso e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Então,
calculado de 1 até 2, eu vou ter menos e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 1. Isso vai me dar, né, fazendo a troca dos sinais dentro do parêntese por conta desse sinal aqui do lado de fora dos parênteses, eu tenho e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 2. Então, esse aí é o cálculo da probabilidade da variável aleatória discreta x estar entre 1 e 2. Bom, além disso, essa função ela também tem propriedades, né, que são bem parecidas com as propriedades das funções de probabilidade no caso das variáveis aleatórias discretas. A função de densidade vai ser maior ou igual que zero, e a integral de menos infinito a mais infinito de f de x vai ser igual a 1, ou seja, se eu somar, né, todas as probabilidades dentro, né, do intervalo dos reais, isso tem que ser igual a 1. Bom, uma observação importante: qual é a probabilidade da temperatura média em um determinado dia ser igual a 25 graus? A resposta é a seguinte: é zero. Por quê? Se eu determinar um ponto ao invés de um intervalo para calcular, né, a nossa probabilidade, eu vou estar pegando um ponto num local onde temos infinitos pontos. Então, um ponto para infinitos pontos, a probabilidade é quase zero. E na probabilidade e na estatística, probabilidade, número, né, cálculo matemático ser quase zero é determinado como zero. Então, a probabilidade, né, de uma variável aleatória assumir um ponto determinado é zero, né? Nós não calculamos, quando nós temos função de densidade, probabilidade num ponto. O interesse é calcular em um determinado intervalo. Por fim, vamos ver um exemplo prático, um exemplo aplicado dessa teoria que nós acabamos de apresentar. Um aplicador investiu R$10.000 em um ativo. Esse investimento pode render ou perder 1% de um dia para o outro. A probabilidade de sofrer uma valorização é de 60% e de uma desvalorização é de 40%. Admitindo independência entre os 2 dias consecutivos de aplicação e sabendo que o investimento tem duração de 2 dias, ao fim dos quais haverá um resgate total, valor investido mais ganhos. Qual é a probabilidade desse investimento não ser lucrativo? Então, nós podemos modelar esse problema e registrar algumas informações importantes. Bom, considere V a valorização do dinheiro investido e considere N a desvalorização do dinheiro investido. Então, podemos construir a partir dessas informações e dessa legenda o nosso espaço amostral. Por quê? Nós temos 2 dias de rendimento do nosso valor investido. No primeiro dia, eu posso ter ganho e no segundo dia também um ganho. Se eu tiver no primeiro dia um ganho e no segundo dia um ganho, eu vou ter um ganho de R$201, porque eu estou investindo R$10.000. 1% para o primeiro dia de R$10.000, né, vai equivaler a um ganho de R$100. E aí eu tenho um novo valor, né, que é R$10.100. Se eu aplicar novamente 1%, né, eu vou ter R$101 de ganho. Então, 100 mais 101, R$201 de ganho. E a probabilidade de ter ganho no primeiro dia e ganho no segundo dia é exatamente calcular a probabilidade de 0,6 vezes 0,6, que é 0,36. Né? Então, essa é a probabilidade de eu ter ganho nos 2 dias. Bom, uma outra situação que pode ser possível é eu ter ganho no primeiro dia e ter perda, né, desvalorização no segundo dia. Então, se eu tiver essa situação, acontecerá a mesma coisa, né, os mesmos cálculos eu vou fazer da primeira situação. Porém, agora eu vou ter que ter um desconto, porque no primeiro dia eu tive ganho, então o meu novo valor vai ser 10.100, mas no segundo dia eu tive perda. Então, eu vou ter uma perda, né, de 101. Né? Então, se eu vou ter uma perda de 101, eu vou ter R$1, né, negativo. Então, se eu vou ter R$1 negativo em relação aos meus ganhos, eu vou ter uma probabilidade associada, que é de ganho, né, valorização, e ganho, desvalorização. Se eu tiver valorização e desvalorização, eu tenho 0,6 vezes 0,4, que me dá a probabilidade de 0,24. A mesma coisa ocorre
né, para esse terceiro possível valor, né, perda no primeiro dia, ganho no segundo, eu vou ter um prejuízo de R$1, vou ter a mesma probabilidade da situação anterior e, por fim, né, eu posso ter perda e perda. Se eu tiver perda e perda, eu vou ter uma perda de menos 199 e vou ter uma probabilidade de 0,16, que significa que eu vou ter 0,40 e 0,40. Eu vou ter 0,40 vezes 0,40, que me dá 0,16. Então, seja x a variável aleatória que representa os possíveis valores de ganho, ou seja, quais são os possíveis valores de ganho? Menos 199, menos 1 e 201. Bom, se eu quero saber, né, a probabilidade, né, de eu ter aqui prejuízo, né, eu ter perda aqui nessa minha situação, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade da minha variável aleatória ser o quê? Menor que zero, ou seja, dela ser negativa, de eu ter perda. Então, ela ser menor que zero significa eu pegar os valores onde ela é menos 1 e o valor onde ela é menos 199. Então, se eu calcular essas duas probabilidades, uma delas vai acontecer, por isso eu tenho uma soma, né? Então, a probabilidade dela ser menos 1 é 0,48. Por quê? É a probabilidade disso acontecer ou disso acontecer. Então, eu tenho 0,48 de probabilidade. E a probabilidade de eu ter a variável aleatória igual a menos 199 é exatamente 0,16. Então, 0,48 mais 0,16, 0,64. Ou seja, eu tenho 64% de chance de eu ter um prejuízo nesse investimento. Espero que o vídeo de hoje tenha agregado conhecimentos e conteúdos para o seu crescimento acadêmico. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, um grande abraço!